bom dia, sejam bem-vindos a mais uma sessão do ciclo de webinars dedicados à transformação do Workplace. Esta é a penúltima sessão deste ciclo, sendo dedicada à solução do Windows Virtual Desktop da Microsoft, estando ainda agendada no último dia 11 de março, que irá abordar o tema Business Automation with Power Platform. Podem aceder ao site de inscrição através do QR Code no topo desta página, bem junto aqui à cauda do gatinho, onde também estão presentes os vídeos das sessões anteriores deste ciclo de webinars. Durante a próxima hora, iremos partilhar a visão da Claranet e da Microsoft sobre a forma como a tecnologia, a segurança, o trabalho remoto e as organizações estão a viver um momento e a repensar a dinâmica do workplace do futuro. Iremos abordar as principais tendências de VDI, conversar sobre os desafios das organizações, abordar a solução de VDI da Microsoft e perceber de que forma a Claranet ajuda as organizações a idealizar, a implementar, a gerir as soluções de pós-trabalho virtual na cloud. O meu nome é Ricardo Moreira, tenho a responsabilidade de ajudar as organizações a garantir soluções de suporte aos utilizadores finais e a definir um roadmap do workplace no futuro. Hoje teremos também um convidado muito especial, Rui Veloso, da Microsoft, um dos principais responsáveis por soluções Azure em Portugal e com quem temos desenvolvido os principais projetos da WVD. Esperemos que esta sessão vá de encontro às vossas expectativas e muito obrigado por se juntarem a nós. Rui, muito bom dia. Bom dia. Eu creio que neste momento é inegável que quer as próprias organizações, quer os próprios utilizadores já identificaram muito bem quais são os principais benefícios de soluções de pós-trabalho virtualizado. Seja o aceder aos documentos e aplicações em qualquer lugar e em qualquer dispositivo, o chamado Anywhere, Any Device, a própria segurança dos dados corporativos, que estando presentes na cloud, obviamente garantem um nível de segurança muito maior do que estando presente no equipamento físico, o próprio aprovisionamento de desktops e resolução de problemas de forma mais facilitada, porque, obviamente, havendo uma maior concentração dos próprios devices e não sendo necessário uma deslocação física, digamos assim, a esse posto de trabalho para poder resolver os problemas. Portanto, obviamente, isto facilita imenso o processo de qualquer equipa de suporte IT. E, naturalmente, esta aceleração que nós estamos a ver, principalmente nas organizações que temos vindo a acompanhar, do Bring Your Own Device, que vulgarmente nós definimos como Bring Your Own Device, ou que as organizações hoje chamam Buy Your Own Device. Portanto, não deixa de ser curiosa a forma como este modelo ao dia de hoje está a ser colocado. E, acima de tudo, aquilo que nós temos observado é a própria evolução tecnológica e, digamos assim, a forma mais facilitada como tem existido esta mudança para de Hybrid Cloud ou Hybrid IT. Portanto, acaba por facilitar um pouco e alavancar esta adesão àquilo que é a solução de VDI. Rui, da tua experiência, da forma que tens acompanhado os clientes nos últimos tempos, o que é que tu tens observado nesse aspecto? Validas este tipo de benefícios que estamos aqui a enumerar? Totalmente. Eu, até antes de começar, queria agradecer o convite. Realmente um privilégio poder estar aqui e poder partilhar no que tem sido esta experiência a trabalhar o Windows Virtual Desktop. Eu trabalho a Azure de uma forma genérica, mas o Windows Virtual Desktop tem sido realmente algo que tem tido uma atração muito grande e um interesse muito grande dos nossos clientes e que consegue aqui realmente mostrar todo o potencial do Azure. E isto acontece numa altura em que tudo o que tu disseste faz mais sentido ainda, não é? Porque nós, basicamente, o WVD surgiu ali pouco tempo antes, o serviço em Azure, pouco antes de nós termos esta pandemia, não é? Foi no momento em que estava, nem sequer era a versão final, e temos, na verdade, uma explosão mundial em que toda a gente está a precisar de dar condições de trabalho às pessoas. E foi numa altura em que as pessoas foram correr para casa e tiveram que usar os dispositivos que tinham à disposição e nem eram suficientes. Portanto, era o PC de casa, era pessoas a levarem PCs dos escritórios para casa, era usar o que havia para se continuar a manter o business as usual o melhor possível. E, portanto, o Windows Virtual Desktop, inclusivamente, veio trazer um desafio à Microsoft grande, não é? Começamos a ter as organizações a precisar de montar estes mecanismos muito rapidamente, a pedirem ajuda,
a verem que era realmente um mecanismo que permitia disponibilizar um ambiente de trabalho de forma segura aos utilizadores, as aplicações, inclusivamente, se eu quiser disponibilizar só a aplicação aos utilizadores, que estariam a aceder de um qualquer device, de um momento para o outro. Isto foi um desafio, quer para as equipas locais, não é? Quer inclusivamente do ponto de vista de gestão de capacidade de computação no Azure. Foi muito interessante e foi um caminho extraordinário. Portanto, nós localmente também tivemos este desafio, porque tínhamos de estar a tentar ajudar com os nossos parceiros, com os nossos recursos, ajudar a montar estas coisas quase de um dia para o outro, para disponibilizar este tipo de mecanismos. Portanto, eu diria que o WVD acabou por comoditizar uma coisa que era normalmente um projeto difícil, um projeto com investimento grande à cabeça, que implicava realmente um investimento grande do ponto de vista de esforço, do ponto de vista humano, do ponto de vista de gestão de mudança, que era montar uma plataforma on-prem de virtualização desktop. E que implicava desde montar, não é, infraestrutura, montar a parte do sistema operativo, montar o serviço de virtualização que tivesse a ser escolhido, até disponibilizar depois as aplicações e o desktop virtual aos utilizadores. Portanto, isto passou no Azure a estar à distância praticamente de um clique, com uma gestão simplificada e onde eu consigo instanciar muito rapidamente e disponibilizar um ambiente aos utilizadores. E, portanto, surgiu no momento certo, eu diria, e surgiu no momento em que consegue acrescentar muito valor à nossa população e às pessoas que hoje usam esta tecnologia da Microsoft. Sem dúvida. Eu acho aqui que é curioso, acima de tudo, e obviamente nós tentamos, tanto quanto possível, fugir do lugar comum, que é falarmos da pandemia como efetivamente como um trigger, digamos assim, para a adoção de outro tipo de tecnologias ou de alguma forma como catalisador de mudanças rápidas que aconteceram e nós sabemos. Óbvio, nós que estamos efetivamente a este lado, do lado tecnológico e que assistimos a estas mudanças de uma forma assustadora, eu tento de alguma forma fugir sempre um pouco deste lugar comum da pandemia, mas é inegável, e em particular no que diz respeito aqui à solução de VDI, que aquilo que antes era visto como uma solução esotérica, se quisermos ver deste ponto de vista, para organizações ou para setores muito específicos da sociedade, que de facto tiravam partido desta rápida escalabilidade e talvez de garantir um número alargado de postos de trabalho de uma forma muito rápida e diferenciada, digamos assim. Sim. O que nós estamos a assistir ao dia de hoje é ligeiramente diferente. Portanto, o que nós estamos a perceber é que os principais decisores da IT entenderam a necessidade urgente de repensar a forma como disponibilizam postos de trabalho e de facto, Rui, nós sabemos isto, nós temos algumas situações curiosas para partilhar, mas nós temos uma situação muito próxima de um cliente que se vendo nesta situação, obviamente, de ter que fazer um move muito rápido para o trabalho remoto, portanto, ele basicamente deu orientações para que 250 pessoas, 250 colaboradores, levassem os seus desktops para casa. Portanto, nós estamos num cenário, obviamente, não é o facto de usar desktop que dá aqui um caráter mais desatualizado ao parque informático, não é esse o ponto em particular. Aqui o ponto em particular é que os desktops deviam ter ficado onde estavam e muito provavelmente, se calhar aqui com uma transição para um Bring Your Own Device ou mesmo um cenário de utilização de outro tipo de device que não um computador, poderia ter garantido aqui uma solução mais sensata, pelo menos. E sobre isso, Rui, eu aproveitava para mostrar aqui, e mais uma vez, não caindo neste erro de nos focarmos naquilo que é a pandemia e naquilo que é o lugar comum, eu gostava de que analisasses comigo este gráfico, depois vamos focar-nos aqui em 3 pontos em particular, que obviamente isto seria exaustivo se estivéssemos aqui a concluir sobre cada um deles, mas em boa verdade o que nós podemos aqui observar é nas linhas cinzentas, portanto aqui nos pontos cinzentos, nós temos de facto um nível de importância que a solução de VDI, ou aquilo que está à volta do VDI, representava em 2016,
e aquilo que é a visão, isto é uma visão de 2020, não é uma visão ainda de 2021, mas é uma visão de 2020 a projetar para 2023. Portanto, eu acho que aqui, se calhar olhando para aqueles que são os mais, os que realmente reverteram aqui mais facilmente a posição, destaca-se o aumento da adoção das soluções de hybrid cloud. Portanto, a importância que assumia em 2016 e a importância que está projetada a assumir em 2023. Portanto, mais à frente vamos ver que também a Gartner projetava que em 2020, portanto, até 2020 havia um gasto substancial, um consumo substancial do orçamento da IT na mudança para hybrid cloud. Portanto, um equilíbrio cada vez maior on-prem e a utilização de workloads em cloud. Aquilo que nós estamos a assistir é que, de facto, as organizações entenderam que esse caminho tinha que ser, de alguma forma, acelerado. Portanto, e é um pouco isto que está aqui a ser demonstrado. Outro ponto importante acaba por ser aqui o aumento da adoção de dispositivos portáteis. Portanto, e aqui quando falamos portáteis, incluímos muito mais tablets, incluímos também equipamentos com um perfil de maior mobilidade, digamos assim, e smartphones para a computação empresarial. Isto vai de encontro ao que estávamos a falar anteriormente, porque um telemóvel ao dia de hoje permite efetivamente o acesso a um cenário de posto de trabalho virtual e é completamente irrelevante o sistema operativo onde este smartphone corre para aceder a um ambiente de trabalho Windows. Mas também já lá iremos, realmente não fazemos aqui o disclosure já à partida. E, de facto, há aqui um ponto muito relevante também, que é o aumento da adoção de cloud-based solutions. Portanto, e quando falamos aqui de cloud-based solutions, basicamente quase que ao dia de hoje, em 2021, podemos falar de praticamente tudo, porque quase ao dia de hoje tudo é virtualizável e este facto que tu falaste é importante. A própria Microsoft, pouco antes da pandemia, digamos assim, ter lançado esta solução da WVD de uma forma, eu diria, mais robusta. Portanto, se bem que em modo Spring, mas mais robusta, digamos assim, porque a solução já existia, não é? Portanto, o acesso clássico a um servidor de forma virtual, portanto, o remote desktop, mas de camada de servidores já existia e é uma coisa que nos acompanha há muitos anos. Mas este cenário de tanto transformar esta solução para uma solução utilizador, para uma solução de desktop virtual, aí sim a Microsoft de facto entendeu, e eu acredito que o FS Logics também vai dar aqui um boost, digamos assim, a essa utilização. Só dar aqui uma nota, não explorando este gráfico como um todo, temos aqui um QR Code que os nossos participantes também podem aceder, caso estejam interessados em aceder, digamos assim, ao estudo no qual está assente esta mesma conclusão. Mas, Rui, o que nós vemos aqui é de facto, as organizações estão orientadas no caminho certo. Portanto, em boa verdade, elas entendem o que é que tem que ser feito. É verdade. E se há bocado falamos um bocadinho do imediato, isto põe-nos a falar um bocadinho realmente do que é que são as tendências, não é? Portanto, as organizações estão naturalmente a evoluir e é uma estratégia no setor público, já existem orientações nesse sentido e estamos a falar do setor público, normalmente este tipo de inovações tende a andar às vezes um bocadinho atrás do que é o setor privado, que procura diferenciar-se mais, não é? E procura ser mais competitivo em muitos casos. E, portanto, o que nós vemos é efetivamente uma tendência de as empresas evoluírem para os modelos de public cloud, para os modelos de preciso de algo. E o caso do algo aqui, no caso estamos a falar do WVD, é o caso em que eu não tenho que fazer um investimento à cabeça, em que eu uso basicamente a capacidade e a escalabilidade do que é a plataforma que eu tenho disponível, em que eu começo pequeno, a determinada altura do dia preciso de uma capacidade grande e a determinada altura do dia eu preciso de quase nenhuma. E, portanto, estas dinâmicas, estas necessidades que as organizações hoje têm de se adaptar rapidamente e de se diferenciar rapidamente, estão a provocar este movimento de digitalização e de aceleração de digitalização. Se nós formos falar especificamente no caso do WVD, estávamos a falar do RDS, o WVD foi lançado também
como uma proposta de valor clara e diferenciadora ao que seriam as plataformas clássicas, potenciando inclusivamente as tecnologias que já existiam nessas tecnologias clássicas, ok? Estamos a falar de eu poder, em cima do WVD, posso ter o WVD funcionar de forma perfeitamente independente, mas em cima do WVD poder ter Citrix e poder gerir o meu Citrix on-prem e o meu Citrix na cloud de uma forma simples. Aliás, a Citrix são um parceiro importante nosso, assim como também é o Horizon, a VMware Horizon. Ou seja, o WVD funciona em standalone e funciona como uma plataforma para as outras tecnologias de VDI que já existiam no mercado e que tipicamente assentavam on-prem. E, portanto, esta proposta de valor, esta capacidade de tornar isto seamless, a possibilidade de eu responder às necessidades adicionais de uma forma híbrida, como tu próprio falaste, onde eu posso ter cenários onde estou dos dois lados, na verdade, não é? Eu tenho on-prem e tenho da cloud. Depois surgiram aqui, tu falaste no FS Logics e falaste, portanto, o WVD acabou por também trazer aqui um conjunto de melhorias e desafios que existiam, nomeadamente ao nível da utilização do Office 365 e dos profiles de Outlook quando eram muito grandes, e portanto eram desafios que todas as plataformas de VD, otimizações para o Teams, para eu conseguir ter uma experiência de Teams com vídeo e com áudio interessante. Portanto, o WVD veio acabar por lançar gasolina no que era não é? Lançar no fogo aqui o catalisador para o que já eram empresas que estavam a usar plataformas de VDI e que já estavam a fazer evolução para cloud, mesmo de data center, e que acabou por, no fundo, incendiar e acelerar todo este processo, porque traz o melhor dos dois mundos. Traz a capacidade de virtualização de aplicações, capacidade de virtualização de posto de trabalho, traz um fator altamente diferenciador, que também vamos falar à frente, que é a capacidade de densidade na computação, não é? E que torna estes cenários muito eficientes e muito on demand, não é? Praticamente, não é? Portanto, eu consigo instanciar, estender a minha plataforma a qualquer momento e disponibilizar as aplicações aos utilizadores. Já agora, sobre os casos de utilização, e isto também veio potenciar, porque os casos de utilização são cada vez maiores. Tu falaste no Bring Your Own Device, e isso é relevante, é muito relevante. Desde eu simplesmente ligar o meu telemóvel a um USB-C, não é? E estar a usar aplicações que eu nunca pensei que poderia estar a correr e a ver no meu monitor, como se fosse uma máquina, um PC. E um exemplo que me aconteceu foi estar a correr o SAP, o cliente SAP, no meu telefone, de forma simples, ligado ao monitor. E, portanto, às vezes posso-vos dizer que faço isso mesmo. Ligo o telefone no USB-C e uso o meu desktop remoto e as minhas aplicações remotas de forma transparente. Portanto, isto veio trazer aqui uma dinâmica e uma flexibilidade da capacidade de utilização destes serviços muito grande, ok? Eu concordo plenamente contigo, Rui. Creio que obviamente houve aqui obviamente uma aposta muito grande e um investimento muito grande na evolução tecnológica da solução. Perdão. E creio que há aqui um ponto em particular que tu falaste que eu acho que é extremamente relevante, que é o facto de, em primeira instância, a Microsoft teve aqui uma abordagem agnóstica em termos de solução. Portanto, o posicionamento do WVD não teve só como intuito posicionar, digamos assim, o produto no mercado, mas teve também a preocupação de garantir que, Rui, agora perdoa-me se de facto está de alguma forma tocar mais na parte da Microsoft, mas eu creio que é inegável que soluções como a Citrix e as soluções da VMware, nomeadamente o Horizon, são soluções de topo, portanto, são as soluções não tem que ser necessariamente melhores, porque dão outro nível de experiência, mas são soluções que já cá estão há mais tempo. E estando há mais tempo, de facto, são as soluções que levam, digamos, ou que têm pelo menos a obrigação de serem mais inovadoras e de estarem mais bem posicionadas. E o que eu quero dizer com isto é que houve pelo menos uma preocupação e continua a existir uma preocupação da Microsoft em garantir não só que posiciona o seu próprio produto, mas também tem uma parceria com estas entidades, que numa situação normal seriam concorrentes, mas que na verdade são parceiros, porque a Microsoft tem muito a ganhar com o facto de estar a emparceirar
com os líderes em determinadas soluções, porque na verdade isto vai permitir que um cliente, que em última análise é para os clientes que nós trabalhamos e é para os clientes que nós desenvolvemos as nossas soluções, vai ficar mais bem servido, porque vai poder tomar uma opção entre continuar a ter os seus workloads on-prem ou ter os seus workloads na cloud. E eu creio que é aqui que foi realmente muito inteligente. Deixa-me só dar aqui mais um ponto, Rui, só para nós não fugirmos ainda do ponto anterior, que é o seguinte: nada disto seria possível, ou se calhar não conseguiríamos estar aqui a falar de uma forma tão confiante sobre aquilo que são as soluções virtualizadas ou na cloud, se de facto não tivesse existido aqui, e isto obviamente é global, os governos, ou digamos assim, as principais entidades que também definem aquilo que é o investimento tecnológico, portanto, os investimentos em digitalização, a própria forma como o mercado, de forma global, dos smartphones, dos equipamentos, dos tablets, portanto, se calhar há 10 anos atrás falávamos 2, 3 marcas. Ao dia de hoje o mercado está tão expandido, existem tantas marcas, existe tanta oferta, tanta concorrência, que de facto é fácil tu teres acesso a um smartphone, é fácil teres acesso a um tablet. Portanto, isto faz com que efetivamente existe uma maior possibilidade das organizações também pensarem nestes equipamentos como alternativa. A própria melhoria nas redes, o chamado teledensity, portanto, que significa que tu consegues ter um número muito grande de utilizadores ao mesmo tempo num espaço muito pequeno, e teres capacidade de rede e também de infraestrutura para garantir o acesso à internet de uma forma que, se estiveres a usar maior largura de banda, não estás necessariamente a afetar as pessoas à tua volta. Tudo isto também trabalha no sentido de nos permitir que falemos, se calhar, destas soluções virtualizadas de uma forma tão confortável. Não concordas, Rui? 100%. E isto é o caminho, isto é o caminho que o nosso mercado e que as nossas organizações têm vindo a fazer, e estavas a falar da conectividade, e se a Microsoft se orgulha de ter uma oferta híbrida diferenciadora, é porque fez este caminho, não é? Do data center para a cloud, e agora a competir na cloud de uma forma extraordinária. E este caminho veio associado todo um conjunto de condições que permitem que estas dinâmicas hoje sejam transparentes. Nós já não pensamos nelas, não é? Nós temos uma VPN site-to-site ou que se cria em poucos minutos, ou um express route, é uma coisa natural para as organizações. As organizações terem inclusivamente cenários de globalidade, e isto é um tema que não falamos aqui, que é organizações que estão distribuídas globalmente, é uma realidade. Portanto, estas organizações têm necessidades, inclusivamente, de estar cada vez mais próximo do que são essas unidades que estão distribuídas geograficamente, ou que nem sequer estão próximas do que é os branch offices, no fundo, ou as suas lojas remotas, ou as suas instituições remotas. Portanto, cada vez mais temos esta necessidade, ou seja, estes modelos trazem ainda esta dinâmica, que é, se hoje o data center tipicamente está num determinado sítio, ou em 2 sítios, e normalmente estão muito localizados numa determinada posição geográfica. Este tipo de tecnologias, o Azure no geral, o WVD em particular, neste caso estamos aqui a falar, que é, eu consigo colocar o serviço próximo das pessoas que o estão a utilizar, não é? Ou seja, eu melhoro exponencialmente a experiência face ao que seria uma experiência clássica do meu data center estar num sítio só. E, portanto, isto liga com o que estavas a falar da Citrix e da VMware, que é, a Citrix e a VMware têm efetivamente produtos diferenciadores. Mas o que o WVD vem trazer aqui é que eu não tenho que usar um one size fits all. Eu posso estar a usar eu posso ter um conjunto de utilizadores com necessidades específicas ou não. Eu posso simplesmente querer gerir tudo da mesma forma e ter vários flavors, e isso é uma possibilidade, ou posso também querer resolver determinados problemas com determinada ferramenta. E, portanto, isto abre realmente a possibilidade de eu poder escolher o flavor que eu quiser para o cenário que eu quiser. Portanto, eu diria que nós somos...
acho que a Citrix e a VMware só fazem o WVD melhor. Portanto, a perspectiva é essa. Portanto, o Azure é uma plataforma e, portanto, a Microsoft posiciona-se como um enabler para quem quiser e o que quiser fazer. E, portanto, o WVD não foge a esse mindset. O WVD é um enabler, é uma plataforma, acrescenta valor por si só e potencia as outras plataformas existentes. E, portanto, é o flavor que tu quiseres usar. Sobre a comoditização, acho que também já falamos, não é? Os devices são diversos e, portanto, o importante é que nós consigamos estar e as organizações cada vez menos querem ter que se preocupar em que device é que aquela aplicação vai correr. As organizações também, hoje em dia, cada vez mais, e um dos temas aqui à volta disto tudo é segurança, ok? A segurança é um ponto relevante, porque nós vemos as ameaças de segurança a crescer de forma exponencial, não é? Estamos todos muito mais expostos, estamos todos muito mais a fazer coisas virtuais, e os cenários de utilização que nós vemos aqui para este tipo de tecnologias, às vezes, ultrapassam a nossa imaginação. Inclusivamente, nós vemos casos de aquilo que eu estava a falar, não é? Que é, eu preciso de otimizar de alguma forma custos de comunicações e, portanto, uso o WVD e ponho o WVD junto dos meus branch offices e poupo em comunicações porque se calhar deixo de precisar de ter um circuito dedicado para o meu data center. Eu começo a olhar para cenários de utilização, nomeadamente de, eu preciso de expor aplicações minhas de forma segura a entidades externas, pessoas que não estão na minha organização, e isto cada vez é mais verdade. Portanto, as nossas organizações cada vez menos vivem de serviços, de parceiros de confiança, ou fornecedores de confiança e que precisam de ter acesso a recursos internos. Portanto, o tipo de utilização... este é um tipo de tecnologia que normalmente está muito orientado para o utilizador final e começamos a ver o IT a tirar partido deste tipo de tecnologia por disponibilizar acesso aos data centers e ao próprio on-prem e aos recursos que estão em Azure de forma segura, sem terem que andar a gerir VPNs, sem terem que andar Portanto, os tipos de utilização foram extraordinários e foi super interessante ver o que a imaginação fez. A oportunidade de partilhar um pouco, se calhar num caso concreto, portanto, que estamos a trabalhar há alguns meses e que de facto ilustra um pouco isso, obviamente. Portanto, não era um cliente que vinha de Greenfield, pelo contrário, portanto, era um cliente que até já tinha uma solução com alguma, eu vou-lhe chamar com alguma idade implementada e foi muito curioso, de facto, a partilha dos pontos principais que levaram a organização, obviamente, a decidir enfrentar por esse caminho. Mas olha, Rui, eu antes de partilharmos isso, que eu acho que tem perfeito enquadramento um pouco mais à frente, gostava aqui de ir para um ponto que eu acho que é muito relevante, que tem a ver com o seguinte: o webinar, obviamente, tem esta possibilidade de estarmos aqui num momento de partilha, que eu acho que é extremamente relevante e enriquecedor. No entanto, depois falta-nos sempre aqui uma coisa, que é de facto a interação, que é muito interessante sempre com a nossa audiência. Nós tentámos fazer isto de uma forma diferente, que foi, digamos assim, no próprio site de inscrição, nós pedíamos logo de antemão que digamos assim, os participantes partilhassem connosco também aquilo que eram as expectativas, na verdade, desta sessão e que partilhassem também se tivessem que tomar a decisão de implementação de uma solução de VDI, portanto, vamos imaginar que era da WVD, de facto, porquê que eles considerariam? E é muito curioso, portanto, já para não falar que a palavra teletrabalho, obviamente, aparece, eu diria, se calhar aqui em cerca de 65% a 70% dos principais motivos ao dia de hoje para as organizações decidirem enverdar por uma solução de VDI, mas é curioso, e eu destaquei aqui um conjunto delas, porque vamos focar-nos mais à frente, tem a ver com eficiência e segurança, tem a ver com a própria mudança para Cloud Solutions, portanto, há uma preocupação, há uma estratégia para fazer acontecer. Não menos importante, a evolução do parque informático e para suportar o teletrabalho. E depois temos aqui este que eu também
é muito relevante e que vai fazer a cola exatamente com o tema que vamos trazer aqui a seguir, que tem a ver com o trabalho remoto de equipas de projeto e depois remote apps. E porquê que isto é interessante? É interessante, Rui, eu não sei se as organizações já se aperceberam, pelo menos a minha já se apercebeu, e eu acredito que a Microsoft também. Não há volta atrás. Portanto, se antes da pandemia nós tínhamos algumas organizações que trabalhavam num modelo, vamos chamar num modelo híbrido, em que os colaboradores tinham possibilidade de trabalhar alguns dias em casa, alguns, portanto, trabalhavam 100% remoto, mas era a gênese do próprio trabalho. Agora, olhando para Portugal, não é? Tipicamente, nós trabalhamos em escritórios. E atenção, eu acho que o trabalho em escritório acaba por ser, se calhar, muitas vezes a gênese da cultura da organização. Portanto, é onde efetivamente os colaboradores têm um espaço comum, é onde passamos, se calhar, mais horas do que muitas vezes em casa com a nossa família. Portanto, e é inegável que o escritório é onde se cria a cultura da empresa e onde de alguma maneira, portanto, as organizações também crescem enquanto empresas. Agora, e eu vou se calhar dar só aqui uma nota de rodapé, estes QR Codes dão acesso sempre aos conteúdos, obviamente, onde estão estes objetos de estudos. Neste caso em particular temos aqui a Global Workplace Analytics, que é uma entidade subejamente conhecida principalmente nos Estados Unidos, que faz obviamente muitos inquéritos e muitos estudos sobre aquilo que são as tendências do mercado, em particular do workplace, que tem muito a ver com o tema que nos traz aqui hoje. E o que eles dizem é que cerca de 80% da workforce, digamos assim, da força de trabalho, não pensa sequer voltar atrás. Ou se voltar atrás, voltará apenas por meio período. Portanto, o que isto significa, e atenção, obviamente, isto são os colaboradores a manifestarem, a manifestarem a sua vontade. Não significa que passa a ser uma realidade só porque existe esta vontade. Agora, aquilo que nós temos que aqui assumir é que os ambientes de trabalho têm que ser cada vez mais flexíveis. E quando falamos aqui em ambientes de trabalho, falamos no trabalho no escritório, falamos no trabalho em casa, ou falamos no trabalho em espaço de coworking, falamos de qualquer espaço. Mas, em boa verdade, as empresas têm que estar atentas a este ponto. E para que isto seja possível e para que aconteça, as soluções também têm que acompanhar. Portanto, estávamos há pouco a falar daquele Move 250 equipamentos desktop para a casa das pessoas. Pá, caramba! Eu estou a imaginar, obviamente, o que é. Oh, Ricardo, eu posso partilhar contigo uma ansiedade que eu tenho, pá, que para nós da IT, ou pessoas que estão próximas do IT, não devia ser uma ansiedade, mas eu vou partilhar contigo. Eu tenho, isto é pessoal, que é, eu estou a trabalhar remoto, não é? O escritório da Microsoft está fechado. Eu posso lá ir, há um processo para o fazer, mas eu tenho um grande receio de ter um problema no meu device. Ok, eu tenho um grande problema. Eu tenho uma ansiedade grande, porque se me acontece um problema no meu device, eu posso efetivamente, no meu device, quando eu digo o meu device, digo o meu portátil corporativo e a minha ferramenta de trabalho, aquilo que me permite realmente ser produtivo no meu dia-a-dia. E quando penso nisto, essa ansiedade acaba depois por ser um bocadinho mitigada pela capacidade que eu tenho, como disse há bocado, de usar um desktop que no meu telemóvel ou num tablet, ou que eu posso ligar ao monitor e usar de uma forma transparente e que não está a correr localmente, ok? Portanto, qual é o ponto aqui? Estavas a falar no trabalho remoto, estavas a falar nas pessoas. Hoje em dia, eu não posso ir a Lisboa, é um problema difícil para mim. Já agora, não sei, mas eu moro no Porto. Portanto, o que estamos aqui a falar é a possibilidade de eu continuar a ser produtivo e continuar a trabalhar se eu tiver um problema, inclusivamente no meu device. É o meu device estar always green. É eu usar um device como uma janela para o que eu preciso de usar e não como algo que é crítico no meu dia-a-dia, porque eu posso usar outro qualquer, ok? E este tipo de tecnologia traz-nos esta possibilidade. Havia ali um ponto que tu não tinhas highlighted no slide anterior, que era a engenharia 2D, 3D.
e que é super interessante, que é o que nós chamamos o always green, não é? Que é eu ter a capacidade de ter utilizadores com um parque informático, um parque de desktop, que não tem que ser hardware especializado, porque eu posso usar hardware especializado nestes modelos. Eu posso ter GPUs, eu posso ter aceleração gráfica para processamento gráfico, eu posso ter características que normalmente e às vezes não são desejáveis de ter num portátil ou num PC local. E eu vou-te dar um exemplo. Eu há uns anos atrás, na Microsoft, tinha um portátil que precisava de ter 16 GB de memória ou 32 GB de memória e uma capacidade de storage bastante grande, isto antes da era cloud, e para correr, por exemplo, SharePoint. E, portanto, eu hoje tenho o portátil mais fino e mais leve que eu puder ter, ok? Eu não tenho esta necessidade, eu não tenho que estar a correr este tipo de coisas no meu portátil. Portanto, isto só para dar a nota que se as dinâmicas sociais e da sociedade e os condicionalismos e a estratégia, mais os condicionalismos, não levam a ter essa necessidade, isto também resolve problemas do passado, ok? Resolve problemas do passado, resolve os problemas de produtividade das pessoas e de suporte à produtividade das pessoas, ok? Há aqui dois temas relevantes que tu frisaste. O primeiro foi o facto desta ansiedade de imaginar que podes vir a ter um problema no teu device e teres que deslocar ao escritório para teres o teu suporte IT. E se eu disser que essa é uma ansiedade tua enquanto utilizador, mas acredita que esta é uma ansiedade também dos diretores de IT. Porque, em boa verdade, o que eles têm que pensar é: muito bem, eu agora, portanto, já não tenho as pessoas no escritório. Como é que eu garanto níveis de suporte e níveis de serviço para garantir não só que esta camada de colaboradores que está em trabalho remoto, de facto o suporte é garantido, mas não é só isso, é o que há de vir a seguir, não é? Portanto, há decisões que vão ter que ser tomadas, porque, em boa verdade, o modelo vai mudar, não é? Portanto, eles têm que dar essa resposta. Outro ponto que é relevante, e tu também tocaste, de facto, é esta questão dos diferentes níveis de utilização. Em boa verdade, o terminal, vamos chamar-lhe assim, o terminal pode tornar-se irrelevante. Tu podes estar a utilizar uma máquina com 15 anos, e obviamente estou aqui num plano de exagero, mas podes utilizar uma máquina com 15 anos, porque toda a performance que tu vais precisar não está nessa máquina. Toda a performance que tu vais necessitar está do lado da cloud. Portanto, está do lado da camada lógica que está realmente a virtualizar esse mesmo posto de trabalho. Mas, olhando um pouco mais para a frente, porque os tópicos estão efetivamente encadeados, nós já falámos aqui um pouco de segurança e se calhar até falámos menos do que devíamos. Porque, em boa verdade, se formos aqui a pensar, estamos aqui a falar da questão do terminal e fazendo aqui um paralelismo, essa se calhar é a parte que me preocupa, enquanto responsável também da IT, sempre foi uma parte que me preocupou, que é nós sabemos que o utilizador é sempre, digamos assim, na fórmula ou na equação, acaba por ser a parte mais fraca, não é? E efetivamente, é em quem nós temos que confiar para fazer a melhor gestão possível da informação que está presente no equipamento, é em quem nós temos que confiar na sensibilidade que tem em gerir os dados e informação crítica. Então isso nós deixássemos ter essa responsabilidade em cima do utilizador, não é? Portanto, então e se nós tivermos aqui uma atitude se calhar mais protetora, do ponto de vista daquilo que são os dados da organização, e ao fim e ao cabo, nós não colocamos essa responsabilidade em cima do utilizador, porque isto faz-me lembrar um pouco aqui este cliente que nós estamos a trabalhar há pouco tempo, em que de facto tem locais tem postos de trabalho em locais recônditos, em matas e em centros florestais, e de facto a máquina até pode lá estar sozinha, é um sítio que não tem assim tanta segurança quanto o edifício de betão, mas em boa verdade há aqui uma coisa que é verdade, é que não há dados na máquina. Portanto, e não havendo dados na máquina, obviamente perde-se o valor do device, mas o que é mais valioso, que são os dados da organização, estão perfeitamente salvaguardados. Portanto, e eu acho que é isto que as organizações também têm que considerar, que é um fator decisivo
e é um fator muito importante. Durante muitos anos, e essa tecnologia, Ricardo, um bocado para complementar o que estavas a dizer, a tecnologia de proteção dos devices tem vindo também a aumentar, e os devices têm mecanismos de segurança que realmente ajudam no caso de perda, no caso de extravio, e para garantir que os dados depois não são acessíveis. O que é facto é que os dados, muitos dados, estão nos devices das pessoas, seja porque são cached, ok? Ou porque as pessoas precisam deles lá, offline, ou whatever, ok? E, portanto, isto é uma realidade. E isso hoje, é aquilo que estávamos a falar há bocado, não é? A minha filha de 4 anos pode-me deitar portátil ao chão e eu fico com um problema. Também eu posso ter que fazer qualquer coisa e alguém pode, porque me distraí, e alguém também pode tirar partido ligar simplesmente uma pen e tirar partido dos dados que eu tenho na minha máquina de alguma forma, sendo que aí é uma responsabilidade minha, seja este o posto de trabalho virtual, seja o posto de trabalho físico. O que eu quero dizer é, há inclusivamente organizações que regulam muito o que é este acesso a esta informação. E há informação que não pode estar fora do que é considerada a rede corporativa dessa organização. Aqui o Windows Virtual Desktop também resolve esse tipo de problema. E aqui até estou a falar de um problema que é rebuscado, porque se nós formos ver outro tipo de questões, nomeadamente questões de controle de acesso às minhas aplicações, ok? E aí é mais mainstream, é eu ter acesso às minhas aplicações corporativas que não têm capacidade de multi-factor authentication, que não estavam, nunca estiveram preparadas para estarem a ser acedidas de fora da organização, e eu ter o WVD a garantir-me toda essa camada de segurança. Ter o WVD a garantir que eu tenho que fazer multi-factor authentication para aceder ao meu posto de trabalho virtual ou à minha aplicação virtual, ok? E, portanto, isto inclusivamente em termos de regulação e de regulamentação para organizações que têm esse tipo de necessidade é um plus enorme, ok? É um plus enorme. E, portanto, isto acaba por ligar tudo, não é? Porque eu estou a tirar partido de estar a computação não está a correr na minha máquina, eu tenho que aceder de uma forma segura, de uma forma standard a esses recursos e que passam por toda a camada de segurança que está definida e que passa pela parte de gestão da identidade da própria Microsoft, Azure AD, Windows Hello, eu consigo entrar no meu posto de trabalho, eu consigo autenticar nas minhas remote apps simplesmente usando o Windows Hello do meu Surface. Portanto, é muito interessante porque permite a estas organizações terem confiança em disponibilizar estas aplicações para serem usadas anywhere, any place, any device. Eu acho que aquilo que de facto aqui falámos e falar do tópico de segurança é falar talvez do tópico mais quente que nós temos nos últimos meses, se calhar, ou anos mais próximos, que o tema da cibersegurança está sempre presente, mas acaba por também levar-nos aqui a um ponto muito interessante, que é esta mudança geral para Cloud Solutions. Nós ouvimos falar de Cloud First, nós ouvimos falar de Cloud Initiative. Portanto, e atenção, há comitês e há, digamos assim, organismos europeus e americanos e de outros, digamos assim, aglomerados, que têm diretivas e que têm políticas, de facto, para esta transformação digital. E, em boa verdade, portanto, isto está muito alinhado com aquilo que estavas a referir, que tem a ver com esta camada aplicacional, porque nós estamos aqui a falar muito do posto de trabalho, mas não nos podemos esquecer que existe aqui toda uma grande valência na virtualização de aplicações e que vai realmente garantir aqui níveis, uma camada de segurança adicional na forma como elas são acedidas ou quem é que pode aceder a determinado tipo de dados, mas não menos verdade é que, de facto, nós estamos aqui num move, ou as organizações estão aqui num move para esta cloud pública, não é? E falamos muito naquilo que é a camada de software, as aplicações, eventualmente os próprios data centers, a colocar todos os workloads de processamento na cloud, mas que nós continuamos, de facto, a viver aqui com o desktop no passado, não é? Portanto, nós falamos das aplicações, falamos da camada de processamento, das infraestruturas, não é? Portanto, os servidores, as bases de dados, mas acabamos por conseguir estar muito agarrados àquilo que é o device físico
e a tentar que de facto esta camada continue muito fisicamente presente. Portanto, eu acredito e de facto concordo plenamente com esta afirmação, é que já não há desculpa tecnológica para não fazer a mudança completa. Portanto, podemos assumir que nem todas as organizações têm ainda uma maturidade suficiente ao nível da IT para fazer este move, porque este move também significa, obviamente, definir a estratégia, definir a visão para lá chegar. Agora, eu de facto acredito que em termos tecnológicos já não há desculpa para isto não acontecer. Eu diria que isto é verdade, tecnologicamente não há desculpa, e eu diria que, e falamos um bocadinho disso há bocado atrás, que é, do ponto de vista de uma solução destas ser cost effective, é uma realidade. Pois nós, quando formos ver à frente o que é que são as vantagens e o que é que isto representa, hoje em dia é pela tecnologia, é pelas condições que as organizações têm, é pela estratégia que as organizações têm do ponto de vista de evolução da IT e de tecnologia, e também é porque este tipo de tecnologia está a tornar-se uma commodity e está a tornar-se muito acessível às organizações. Portanto, desde o não investimento inicial à proposta de valor como um todo, em que o custo por utilizador pode ser muito baixo. E, portanto, isto é, mais uma vez, é outra vez lançar aqui, no fundo, o catalisador para esta aceleração. Portanto, quando falas ali em business case, dificilmente há um business case que não faça sentido neste tipo de tecnologia, porque é muito affordable. É muito affordable. Eu acredito, Rui, vamos só passar aqui ao último ponto antes de entrarmos naquilo que é efetivamente o produto e a camada de serviços que a Claranet pode aqui aportar. Eu creio que este é também um dado muito importante. É um dado no qual não nos focámos muito ainda, mas que tem muito a ver com o facto de aquilo que nós assistimos é que as organizações, tipicamente, têm uma preocupação naquilo que nós chamamos o keep the lights on. Portanto, e o que nós vemos o IT e as equipas normalmente como estão construídas é sempre numa perspectiva de garantir que a camada de incidentes e digamos assim, aquelas necessidades imediatas são supridas, não é? Mas aquilo que nós acabamos por perceber é que o IT em particular sente que se tem que voltar a focar nos core business das organizações. Portanto, e nós falámos aqui um pouco da solução, obviamente, da WVD, portanto, também com Citrix, com Horizon, com esta performance na cloud. Nós estamos a falar aqui de um ponto muito importante também, que é garantir que este produto ou este serviço funciona muito bem naquilo que nós chamamos o Desktop as a Service. E o Desktop as a Service acaba por libertar muitas organizações, aos departamentos de IT, de responsabilidade de quase montar uma equipa só para suportar aquilo que é esta nova realidade. Nós vemos isso de outra perspectiva, porque nós acabamos por olhar para esta nova realidade como uma realidade que pode ser comprada como um serviço. Portanto, em boa verdade, eu ao dia de hoje tenho a necessidade de ter 200 utilizadores, e atenção que estou aqui a falar em utilizadores e não estou a falar em devices propositadamente, mas tenho a necessidade de ter 200 utilizadores a utilizar para os trabalhos virtuais, e em boa verdade eu consigo garantir com a contratação de um serviço a utilização, portanto, a implementação, a utilização desses devices e ainda aos serviços de suporte para esses mesmos devices virtuais. Portanto, e de facto, aqui o modelo DaaS, o modelo Desktop as a Service, acaba por garantir aqui muito esta camada adicional de suporte que tira alguma responsabilidade ou que tira algum peso naquilo que nós sabemos que os departamentos IT têm na gestão destes postos de trabalho. Portanto, Rui, eu creio que aqui é um pouco constatar o óbvio, não é? Portanto, e nós sabemos que, de facto, as organizações têm que repensar a forma não só como gerem o seu parque informático, mas também como é que o querem fazer mais à frente. Sem dúvida, eu acho que acabamos por já tocar nos pontos todos. É mesmo ter a capacidade de centralizar esta gestão, de não ter que ter um PC ou de não ter que ter um servidor, ou o que tu quiseres por utilizador, é poder rentabilizar todo este processo e ter sinergias entre os vários utilizadores e a ter a capacidade de gestão central e de uniformização
e de TCO e de baixo TCO, na verdade, porque isto depois acaba por levar a que o TCO de uma solução destas depois acaba por ser muito baixo. Exato. E, portanto, é retirar o que é distribuído, não é? E que à data, às vezes, não havia uma solução para retirar, para centralizar, e que hoje em dia é uma comodidade, ok? Muito bem. E, portanto, então, é um bocado isso. Rui, sendo assim, aproveitava então para passar neste momento o microfone e gostava de que nos apresentasse então de facto aquilo que é a materialização da solução WVD da Microsoft. Sim, portanto, isto aqui é mais para nós arrumarmos aqui todas estas ideias, nós acabamos por tocar, ok, aqui nestes pontos todos, ok? Portanto, eu diria que aqui, neste primeiro ponto, basicamente, o que eu gostava de vos dizer é WVD, Desktop as a Service. Eu tenho a possibilidade de, sem investimento inicial, de uma forma relativamente fácil, disponibilizar o que é um Desktop as a Service ou um conjunto de aplicações de forma remota e que funcionam de forma seamless no meu device, ok? O outro fator diferenciador aqui, eu diria, ao nível do WVD, é o multi-session e a capacidade de ter multi-session, ok? E nós até depois podemos falar disso mais à frente, mas o multi-session é, eu diria, um dos maiores fatores mais diferenciadores do WVD. No passado, multi-session só se conseguia com server, com Windows Server, tipicamente, e hoje em dia eu consigo dar um posto de trabalho Windows 10, que é aquilo que o utilizador está habituado, usa todos os dias. Se eu quiser dar um posto de trabalho completo, posso dar um posto de trabalho Windows 10 ao utilizador e consigo inclusivamente, dentro da mesma unidade de computação, da mesma máquina, chame-se o que quiser, ter vários utilizadores, e isto é um fator diferenciador para o WVD e para quando o Citrix e o Horizon estão a correr on top do WVD. Portanto, o que acontece aqui é que damos a capacidade de multi-session em Windows 10 que só existe em WVD, também ao Citrix e ao Horizon. Portanto, isto é um fator super diferenciador e ajuda a tornar o processo super eficiente. Depois, quando nós entramos nos use cases, e nós já falamos um bocadinho dos use cases, fomos falando, nós temos desde cenários de organizações que precisam trazer pessoas que são externas à organização para utilizar as aplicações deles. Temos o caso de os call centers, que tipicamente têm que ter acesso a aplicações internas às organizações. Temos organizações que precisam de não se preocupar com o parque informático, ou preocupar-se o mínimo possível com o parque informático e com os devices que estão a correr. Epá, e aqui estamos a falar de cenários em que eu tenho uma rede de lojas, ou uma rede de escritórios, ou uma dispersão grande, e eu quero não ter que estar a gerir o device e o que lá está, ok? Quero que o device seja algo completamente descartável. Temos a parte de regulação em muitos casos, e portanto nós acabamos por já ir, a distribuição geográfica, nós acabamos por já ir cobrindo isto tudo. Depois, o Windows 10 Multi-Session, eu já falei, focar aqui um bocadinho no que é as otimizações para o Office 365, nomeadamente ao nível da experiência de arranque das aplicações, experiência com o Teams, que está muito trabalhada e muito otimizada para o WVD e para melhorar a experiência dos utilizadores. Outro ponto importante é a capacidade de migração do RDS ou de outra plataforma qualquer, mas um particular é a extensão de suporte para o Windows 7, ou seja, organizações que ainda tenham desktops legacy ou que por algum motivo precisem de manter aplicações a correr em Windows 7, quando uma aplicação, o Windows 7 entra no WVD, ganha extensão de suporte até, eu se não me engano, final de 2023. E, portanto, isto é um plus do ponto de vista de suportabilidade do sistema operativo Windows 7, que é um desafio ainda para algumas organizações. Podes avançar, Ricardo, se faz favor. Depois, eu falei também neste cenário, este aqui é para mostrar, é para vos falar em 3 conceitos, ok? É a distribuição geográfica, importante hoje em dia para muitas organizações, poder ter o que os utilizadores precisam geograficamente próximos desses. Entra depois aqui o tema da resiliência, da redundância, da escalabilidade, ok? E eu garantir que tiro partido do que é esta presença global e geográfica do Azure, e consigo tirar partido disso para estar próximo, mas consigo também tirar partido disso para dar resiliência e para ter esta escalabilidade que eu preciso e quando preciso, ok? Depois já falamos do tema da segurança e da compliance,
E este aqui é outro fator, eu diria que junto com o Windows 10, multi-session é um dos principais fatores diferenciadores. Eu quando monto hoje uma plataforma de VDI on-prem, eu tenho tenho o hardware e a seguir tenho que ter o licenciamento da plataforma de virtualização, depois tenho que ter o licenciamento dos hosts que me vão dar a minha capacidade de computação para os VDIs e para as aplicações. E depois, tipicamente, ainda tinha que ter as licenças de cliente, ok? E tenho as licenças de cliente. E ainda tenho licenças da plataforma de virtualização se estiver a usar uma das duas que já temos estado a falar. Portanto, o VDI, o WVD acaba por ser diferenciador aqui, porque tudo que está a correr do lado do Azure, ou seja, eu diria que os hosts que estão a suportar os utilizadores, não é? No fundo, no Desktop as a Service, estão automaticamente licenciados. Portanto, o que eu vou pagar do ponto de vista de Azure é única e exclusivamente a computação e a storage e basicamente os recursos de Azure que eu uso. Não há como se eu for instanciar um servidor Windows no Azure, pago. E se não tiver a licença para esse servidor, pago uma parte que é a computação, o storage e pago a licença. No WVD, tudo que está a correr atrás do serviço WVD está automaticamente licenciado. E o que acontece com a maioria dos nossos clientes é que já têm pelo menos uma destas licenças que estão aqui. Portanto, seja para licenciar o desktop do utilizador, seja porque já estavam a licenciar uma plataforma de virtualização anterior, seja por motivo for, a maioria das organizações até já têm os utilizadores às vezes multiplamente licenciados, porque basta uma destas licenças para um utilizador estar elegível para aceder a um ambiente da WVD. E, portanto, isto é um fator diferenciador, porque quando estamos a falar no business case, isto faz toda a diferença, não é? Eu não tenho um overhead muito grande de licenciamento e de infraestrutura e dessas coisas todas. Estávamos a falar. Podes avançar, Ricardo. Pronto. E depois aqui leva-nos à parte, não é? De desktop anywhere on any device. Que é, eu posso correr. O WVD tem cliente para as plataformas, para todas as plataformas mais comuns, o Windows, o Mac, iOS, Android. E depois tem outra coisa que é corre igualmente corre de forma igual num browser se eu quiser. Portanto, eu posso estar a usar um full desktop num browser ou posso estar a usar uma aplicação virtualizada num browser, como se a aplicação estivesse a correr praticamente no meu computador. E, portanto, isto leva-nos a uma flexibilidade extraordinária do que é que eu posso usar para tirar partido do WVD. E, portanto, isto é completamente seamless. E para casos possam ser mais rebuscados, o browser pode ser perfeitamente uma solução. Sendo que também tem o cliente, e o cliente terá uma experiência, diria, mais rica ou de uma forma mais nativa, mas o browser funciona extraordinariamente bem e uso várias vezes pessoalmente. Eu acho que isto se encaixa perfeitamente num dos pontos que falámos lá atrás, em que de facto referíamos que, portanto, aqui o advento, digamos assim, e a massificação da utilização de smartphones e tablets não poderia estar mais patente do que tu teres se calhar ir aqui para um cenário mais extremo, teres um iPad, não é? Portanto, a correr em iOS e estás a trabalhar perfeitamente ligado a um ecrã num ambiente Windows, portanto, e isto é de facto enriquecedor e falo desta forma porque conheço a realidade sei como é que funciona e de facto, se isto não é diferenciador, dificilmente acharemos alguma coisa nos próximos anos que nos dê esta proximidade. Ricardo, aconteceu-me com um cliente comum que nós temos, estamos a trabalhar num projeto com esse cliente. Eu tive necessidade de consultar uma coisa no SAP, e abri o meu telemóvel, abri uma remote app e fui consultar rapidamente o que é que precisava. Curiosamente, e não foi de propósito, esse nosso cliente é um heavy user, a organização depende, tem o ERP em SAP, e quando viu o cliente SAP a funcionar quase como se fosse uma aplicação Android, achou aquilo mágico. Claro. Achou aquilo mágico. Mas espera aí, há uma aplicação de SAP para Android, o meu telefone é o Android. Há uma aplicação de SAP para Android. Não, isto é uma remote app, isto na verdade não está a correr o meu telefone, mas parece.
E portanto, esta foi literalmente, isto foi muito no início, e eu próprio não me tinha percebido o que é que estava ali a fazer, ok? E portanto foi muito interessante que o cliente achou aquilo muito inovador. Portanto, é este tipo de coisas que conseguimos fazer. Rui, gostava agora de ter aqui a oportunidade só de partilhar com a nossa audiência a forma como a Claranet transforma, digamos assim, aquilo que é o produto do IVD naquele cenário que estávamos também a falar há pouco do Desktop as a Service. Em boa verdade, a forma como a Claranet encara a implementação deste produto e depois aquilo que nós chamamos os serviços geridos, não é? Portanto, é muito numa perspectiva, de facto, fazer o Discover, o Analyze, o Architect e o Setup, que são ações específicas do processo de consultoria e de implementação, e depois temos aqui estas ações mais específicas dos processos de suporte, que é o Onboard, o Operate, o Optimize e o Evolve. E, de facto, isto é precisamente a forma como a Claranet aborda praticamente todos os produtos e serviços que implementa. Portanto, temos uma perspectiva muito voltada para a continuidade dos nossos projetos. No entanto, aqui em WVD em particular, é esta a nossa forma de estar e foi esta a nossa forma de estar no projeto que estamos neste momento a implementar e que estamos quase a passar para a componente on-board. Portanto, significa que já fizemos a implementação, já fizemos os levantamentos das informações necessárias para definir onde é que íamos aterrar, se identificaram a tipologia de utilizadores, se identificou de facto aquilo que seria o Azure Landscape, que é obviamente um ponto muito importante desta equação. Portanto, e depois sim, fazer realmente o compromisso ao nível do SOW, do Statement of Work, definir aquilo que vão ser as orientações ao nível de setup e depois acompanhar toda a implementação e no final, portanto, num cenário em que fazemos apenas o setup, perdão, naturalmente, é garantir que as equipas de suporte do cliente estão devidamente treinadas para poder garantir o suporte à solução, como também depois reportar tudo aquilo que é o relatório do projeto e garantir que tudo o que foi feito está devidamente mapeado e está devidamente documentado para que o cliente possa seguir, de facto, a sua vida confiante de que a solução que implementou está devidamente mapeada. Não menos importante, tem a ver com aquilo que eu acredito, pelo menos, que a Claranet tem sido extremamente diferenciadora na forma como tem olhado para os produtos, em particular para os produtos Microsoft e em particular muito na forma como tem abraçado este desafio de dar continuidade às implementações, principalmente em cloud pública. Portanto, neste caso em particular, nós oferecemos aqui um conjunto de serviços que estão conexos àquilo que é a realidade de Managed Services. Portanto, temos aqui a colocação do Service Desk, que é responsável, obviamente, por garantir o suporte de primeira linha ou de segunda linha, conforme existe a estrutura do cliente. Temos aqui uma camada de VDI Ops, portanto, que está muito relacionado com a camada de Azure, o próprio deployment de novas imagens, garantir que os host pools têm a capacidade suficiente para a utilização dos utilizadores que lá estão ativos, digamos assim. Portanto, muito virado também para uma camada de Profile Management, a parte de DevOps, portanto, a monitorização, que é importantíssima, que é um fator-chave para garantir a saúde de qualquer solução na cloud, é garantir que é monitorizada e que temos capacidade para prever determinado tipo de acontecimentos e, de certa forma, ao prever também, evitar que aconteçam alguns incidentes ao nível de utilização excessiva, seja de memória, seja ao nível da performance das próprias máquinas. Eventualmente, aqui um third-party management, se tivermos um implementador, digamos assim, de aplicações, portanto, garantir que a gestão acontece e está perfeitamente alinhada, e não menos importante, a camada de service management e de gestão, efetivamente, da própria solução. Portanto, acreditamos, de facto, com esta solução end-to-end, desde a implementação do setup até a adição dos serviços geridos, garantimos, de facto, aquilo que nós chamamos este Desktop as a Service. Portanto, as organizações podem estar mais seguras e descansadas que existe aqui uma preocupação end-to-end sobre a saúde e a forma de estar sempre ativa e sempre controlada das soluções de desktop virtual, portanto, neste caso em particular, WVD. Meus caros, estamos aqui mesmo em cima da hora.
eu gostava, antes de mais, de agradecer imenso a presença do Rui. Rui, mais uma vez, foi com muito gosto que tivemos aqui esta hora à conversa, portanto é sempre enriquecedor. Nós estamos a trabalhar em projetos em conjunto, obviamente temos aqui algumas coisas que estão bem presentes e que nos tocam, mas de facto há outras que são inegáveis e que são parte do mercado e da forma como a economia e a própria tecnologia está a responder não só ao cenário de pandemia, mas também toda esta necessidade tecnológica. Portanto, Rui, muito obrigado, em nome obviamente da Claranet, pela tua presença, pela tua disponibilidade, sempre pela tua boa disposição e obviamente pela partilha de conhecimento, que é sempre muito relevante. Muito obrigado. Obrigado, Rui. Para terminar, portanto, relembrar que no dia 11 de março teremos ainda mais uma sessão do ciclo de webinars. Portanto, a próxima sessão será sobre um tema muito importante também e muito interessante, que tem a ver com como é que nós podemos também transformar os processos de negócio com a implementação e utilização, obviamente, de Power Platform. Mais uma vez, junto aqui à cauda do gatinho, vocês têm um QR Code que dá acesso a uma landing page onde podem aceder aos vídeos das sessões que já aconteceram, inclusive esta passará a estar também presente nessa landing page, nesse website. Portanto, aí podem se inscrever na próxima sessão do webinar, que conforme eu já referi, é um tema fresh, é um tema muito interessante e muito presente nos dias que correm. Esperamos, obviamente, que esta sessão tenha sido produtiva, tenha sido esclarecedora. Nós agradecemos muito a vossa presença. É muito relevante que tenhamos sempre, digamos assim, a audiência para poder partilhar este conhecimento e estas experiências que nós temos do dia a dia, que acaba por ser do contacto e da relação que temos com outras organizações e que nós acreditamos que é sempre muito relevante ter a oportunidade de partilhar com outras organizações que estão a viver desafios semelhantes. Por último, apenas deixar-vos aqui a nota que poderão ter a possibilidade de se candidatarem de alguma forma, ou caso estejam obviamente interessados, nós e a Microsoft poderemos montar uma demo session muito específica, digamos assim, para a vossa área de negócio, para que de certa forma possam perceber, para já possam experienciar a solução a funcionar da forma como o Rui estava aqui a partilhar, do que é a facilidade de utilização de uma aplicação como SAP num telemóvel. Portanto, obviamente, poderá não ser tão fácil montar um cenário tão específico, no entanto, teremos todo o prazer em montar uma demo session que vá de encontro às vossas expectativas e às vossas necessidades e possam experimentar aquilo que é a realidade do WVD. Meus caros, uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença, foi um gosto passar aqui esta hora convosco, esperemos que continuem a acompanhar-nos. Muito obrigado e um bom dia.